Olá, meninas do Cafezinho, bem-vindas a mais um podcast aqui do Ministério Cafezinho da Tarde. Eu gostaria de dizer bem-vindo a todas vocês que estão aqui sentadas conosco ao redor dessa mesa e compartilhando um pouco do tema do estudo bíblico deste ano, que é Bem-aventurada, onde nós estamos estudando os desejos do Senhor e a vontade de Deus para a nossa maternidade intencional no lar. O livro que a gente está abordando nesse podcast é Um Coração de Mãe para Seu Deus. O nome do livro, na verdade, é A Missão da Maternidade, o subcapítulo, né? Um Coração de Mãe para o Seu Deus, o chamado materno, e A Mãe Disciplinada. Neste capítulo, Sally Clarkson, ela falou um pouco sobre o que é esperado, né, através do Senhor, o que é que o Senhor nos instrui como mães, a estarmos treinando e fazendo na vida dos nossos filhos. Ela começa falando: não desejo que meus filhos aprendam apenas as regras de comportamento cristãs. Quero que deixem minha casa com sede de Deus e por Deus. Oremos que nossos filhos cresçam tendo uma visão eterna e propósito, assim como uma paixão por Cristo. Muitos cristãos estão tentando nivelar o quadro na parede enquanto suas casas estão sendo consumidas pelo fogo. Essa citação falou muito ao meu coração, principalmente no quesito prioridade, né? Muitas vezes nós como mães, nós temos tanto medo de nossos filhos estarmos perdendo oportunidades que nós não focamos no que é realmente necessário para a vida deles. Nós queremos que o nosso filho esteja no esporte, estejam no clube, estejam na natação, estejam no inglês, no espanhol, nas lutas, seja qual for o que nós achamos que para aquela criança é necessário, muitas vezes até o próprio ambiente escolar, achando que nossos filhos vão perder se nós, como pais, formos intencionais na forma como ensinamos nossos filhos e os treinamos. Mamãe, eu quero que você reflita no que o Senhor tem feito na tua vida. Todas as coisas na tua vida que poderiam ter dado errado e o Senhor usou para a glória dele. O mesmo ele pode fazer e irá fazer na vida dos nossos filhos. Então a gente não precisa ter tanto medo. A gente pode colocar esses medos no colo de Cristo, sabendo que não importa se nossos filhos não forem o melhor em determinada classe ou em determinado patamar de sociedade, que a prioridade do nosso lar seja Cristo, seja o tempo que o nosso lar tem investido em modelar Cristo aos nossos filhos. Essa próxima citação diz o seguinte: se as famílias cristãs de hoje focassem nos propósitos de Deus e em desenvolver corações divinos e santos, a sociedade estaria cheia com pessoas corretas na próxima geração. Não preciso ser uma mãe perfeita, apenas preciso ser uma cristã autêntica. Os nossos filhos, eles necessitam estar perto de nós para que possam ver a modelagem cristã na nossa vida. Eles possam experimentar e ver de primeira mão o que é o Espírito Santo agir. O que é o Espírito Santo tocar o coração dos pais no serviço dele, no exercício do perdão, no exercício de falar com sabedoria e falar com gentileza. Tudo isso é modelado no próprio lar. Treinar os filhos é ensinar, instruir, corrigir e modelar as vontades de Deus em suas vidas. A recompensa é uma vida de justiça e paz. Devo ser o canal e o filtro de monitoramento das exposições e amizades da minha família. Devo filtrar os modelos de heróis, mostrando as virtudes que Deus deseja de nós e opera em nós. Muitas vezes, por conta como a sociedade hoje requer, né? O que a sociedade hoje requer da família, os padrões, as crianças estão cada vez mais inseridas, né, na tecnologia,
Então, cabe a nós, pais, fazer esse filtro do que é importante para a nossa família. Quais são as amizades que a gente vai querer ter, quais são as classes que a gente vai querer estar focando o tempo da nossa família, até em dirigir para esses locais. Será que a gente está tirando Cristo do foco e a gente está colocando foco nessas coisas que são deste mundo? Então, nós como mães e pais cristãos, nós devemos estar filtrando o que é realmente importante ser modelado para as crianças. Será que aquele super-herói, ele realmente está fazendo o que eu desejo que os meus filhos façam, que eles copiem, que eles olhem para eles? Será que eu não estou analisando e não priorizando o que realmente vem do coração de Deus? Os meus filhos aqui em casa, eles assistem TV, né? Os canais são em streaming para que a gente tenha o controle. E a gente tenta conversar com eles sobre os comportamentos, né? E o que é esperado deles. E eles conseguem já, mesmo sendo pequenos, ver o padrão de comportamento quando alguém não está agindo como deveria agir. Eles já sabem o que fazer. Eles estão aprendendo a ter o desejo de fazer o certo. Mas a minha mais velha tem 8 e o mais novo tem 5. Nesses anos a gente tem treinado eles pelo menos a saber o que é o correto. E o que é esperado deles. E daí eles conseguem ver se alguém, seja lá qual for o programa que eles estão assistindo, não está agindo de acordo com aquele padrão. Ao ponto de muitas vezes desligar a TV se não está sendo uma coisa boa. Essa semana passada, a gente começou a assistir um filme e a gente não aguentou 2 minutos de filme. O filme começou a falar dos jovens hoje em dia, né? O tema era puberdade e eu não sabia. Então a gente começou a assistir e falava assim sobre a rebelião dos jovens, né? As normas, aos padrões, às autoridades. Aquilo me deu uma agonia tão grande, a gente assistiu 2 minutos e desligou. Porque não é o modelo que eu quero para a minha família. A minha família, os filhos devem sim respeitar os seus pais e honrar, porque é o que Deus exige de nós. Então, nós temos que alinhar o que nós estamos ensinando ao que nós estamos modelando aos nossos filhos. Eu assisto programas de TV que tem cenas que provavelmente não vão agradar a Deus às vezes. E cabe a mim ensinar meus filhos, filho, se isso vem, eu vou desligar a TV, eu não vou assistir, se eu já sei que vai acontecer, eu não vou nem ligar o programa. Porque a criança, ela precisa entender que sempre vai ter coisas ruins nesse mundo está cheio de pecado, mas que o cristão, ele deve estar caminhando e desviando ele mesmo dessas coisas pelo poder do Espírito Santo na vida dele. Provérbios 4:7 diz o seguinte: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. 1 Coríntios 15:33 diz: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios 29:15 diz: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Hebreus 12:10 e 11 diz: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A nossa disciplina diária como mãe, de estar treinando e modelando Cristo aos nossos filhos, muitas vezes vai fazer com que nós não estejamos em ambientes que não são saudáveis. E isso vai trazer tristeza, né, por essa quebra desse vínculo aqui terreno. Muitas vezes
Programas de TV que todo mundo está assistindo, a gente não vai assistir. Muitas vezes, programações a gente não vai fazer, porque vai estar sobrecarregando a nossa família. Todas essas decisões, no momento, parece que é triste, né? Quando você perde algo, só que você não está perdendo, você está ganhando. Você vai ganhar justiça e vai ganhar paz na sua casa. Então, é uma balança que você não quer perder. A Sally Clarkson, ela fala aqui alguns conselhos para você. Ela diz assim: encoraje os pequeninos quando obedecerem, logo, da forma pedida e de todo o coração. São as 3 formas que a criança obedece, né? Tem que obedecer. Quando você dá um comando para a criança, ela deve ser esperado dela que ela obedeça no momento que você falou, da forma que você falou e com o coração no pedido. Ela não pode estar reclamando. Então, esse deve ser algo que nós vamos treinar nas crianças. Segundo, tenham o hábito do culto no lar e da leitura bíblica em família. Isso é muito importante, porque é através da sabedoria que a gente vai estar buscando que as crianças vão ganhar essa sabedoria. Então, ela precisa entender. Esse ano, a gente memorizou os 10 mandamentos aqui em casa. E, entre outras referências, a gente memorizou o Salmo 23, os 10 mandamentos, e agora a gente está memorizando a oração do Pai Nosso. O terceiro é: ensine seus filhos a orar ao Papai do Céu. Então, eles têm que entender que Deus está sempre disponível para nos ouvir e Ele deve ser o canal de nossas angústias. Nós devemos conversar com Deus, entregar a Ele. E a nossa oração: Senhor Jesus, hoje eu venho com o coração quebrantado e cheio de limitações. Eu te peço por saúde e forças para construir meu lar. Senhor Deus, que o Senhor edifique meus esforços e os do meu esposo. Que o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Paizinho, que não nos cansemos de fazer o bem. Que possamos focar na tua justiça e tua paz. Aumenta a nossa fé e nos fortalece, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amadas, eu espero que esse podcast possa ter encorajado o seu coração na sua missão da maternidade e que te ajude a enxergar as prioridades do teu lar, seja no quesito amizades, seja no quesito tempo, seja programações, seja a dinâmica, né, e rotina e a atmosfera do lar, que Cristo ele seja engrandecido em cada pequeno detalhe da tua casa, para que os teus filhos cresçam com sede de Cristo e sede de conhecer esse Deus maravilhoso que opera em nossas vidas. Um beijo, eu amo vocês em Cristo e encontro vocês no próximo podcast, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.